Olá, internauta estudante, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Góes em mais um Filosofando Física. E na aula de hoje nós vamos falar sobre velocidade instantânea. É isso mesmo, vamos ver as diferenças entre velocidade média e instantânea, qual delas a gente usa a derivada e por quê. É isso aí, sem mais delongas, bons estudos! É esse livro Principles of Physics, que é o princípio da física para cientistas e engenheiros, um livro de capa azul da editora Springer. É um livro de cerca de 1000 páginas, com esse QR Code. Acessando esse QR Code, você pode ir direto no link desse livro e adquirir o livro, tanto a versão física quanto a versão digital, tá tudo ali. E ele é a versão em inglês mesmo, tá? A gente tá usando essa versão em inglês de 2013. E claro, você vai ter um livro sensacional, que esse livro é muito bom, a gente está destrinchando ele. Vamos embora. Vamos nessa. Então vamos lá, velocidade instantânea. Então, a velocidade que você vê, por exemplo, no seu carro, aquele velocímetro, o velocímetro mostra justamente a velocidade instantânea, certo? Muito bem, vamos então agora ver efetivamente o que é velocidade instantânea. Vamos ver em gráficos, né? Você pode ver do lado esquerdo, você tem aqui o carro, ele está na posição P, naquele ponto P, certo? Ele já tinha passado da origem, a ponto da origem já, né, ele já não estava na origem, mas quando chegou ali no ponto P, alguém acionou um relógio, um cronômetro, pum, ele passa pelo ponto Q2, pelo ponto Q1, pelo ponto Q, e aí, né, para ali o cronômetro no T final, beleza. Muito bem, aí você tem lá então um ΔT, quando você analisa dois pontos, e esses dois pontos são distantes ao ponto que isso gera uma reta secante na curva. Quando você gera uma reta secante na curva, a gente diz que é uma velocidade média que está pegando aí. Ele está mostrando o TI, né, que é T inicial, TF de final, e aí o que acontece? Ele está grande aqui, ó. O T final ele está no ponto Q, e o P está ali. Se você for reduzir esse T final para o delta T1 ali, ó, onde pega o Q1, que ele é menor, ou o delta Q2, que é menor ainda, ou o delta, sabe, colar ali, ó, ficar tendendo a zero. Quando o delta T tende a zero, então nós temos aqui a medida da velocidade instantânea, e a gente pode também chamar de derivada, né, que tanto que a gente falou nas aulas passadas, que a derivada, né, é justamente essa inclinação da reta tangente no ponto ali, né? Ou você pode dizer na reta secante quando o ΔT tende a zero, beleza? Que é aí, porque ele equivale também à reta tangente, beleza? Então a gente pode dizer que a velocidade v é igual ao limite de ΔX sobre ΔT, quando ΔT tende a zero. Beleza? Você pode entender então que é o limite da velocidade quando o ΔT ele tende a zero, beleza? Então, a notação de cálculo. Para a gente falar como que a gente usa esse termo no cálculo, certo? O que acontece? Então tá aqui, quando a gente vê esse limite, o limite de ΔX sobre ΔT, quando ΔT tende a zero, esse limite também é chamado de derivada de x com respeito a t, ou derivada de x em função de t, e é escrito como dx dt. Veja, apesar de dali estar ali escrito ΔX, ΔT, aqui está dx dt. dx dt é o termo usado no cálculo, beleza? Ou, se você preferir, tem outras formas também de abreviar. Uma forma de abreviar é colocar um ponto em cima do x. Fica x ponto, certo? X ponto também é usado em alguns livros. Então, ou você vai ver representação de derivada de x em função de t como dx dt, ou como um x com um ponto em cima. E aí tá aqui, ó, né? Então a velocidade também, então ele é dx dt, ou seja, a derivada de x em função de t, derivada do espaço em função do tempo. Note que é diferente da velocidade média, tá? A velocidade média não é a derivada, tá? A derivada, ela necessariamente vai ser a indicação daquele ponto, daquele momento, daquele instante onde ΔT tende a zero. Sinais da velocidade instantânea. Para a gente entender o que significa os sinais. Por exemplo, temos aqui um sinal, temos aqui quando a velocidade é igual a zero. O que quer dizer velocidade igual a zero? Se você está falando de uma velocidade média, a velocidade igual a zero, ela não é necessariamente uma indicação de objeto parado, certo? A velocidade média, ela precisa do deslocamento. E às vezes o objeto não se deslocou quando você determina um tempo muito longo.
Por exemplo, se você põe ali um dia, você começa a marcar o seu relógio, você pega ali uma imagem, mostra que o carro estava na garagem de manhã, aí você cronometra, tem lá o relógio, pá. Aí de manhã, tipo, passou um dia inteiro, no outro dia ele tá de novo lá. Se você parar para analisar, ele não se deslocou nada, ele está no mesmo lugar. Se ele não se deslocou nada, a velocidade dele média é zero, porque ele foi, voltou e ficou no mesmo lugar. Então a velocidade média é zero. Mas porque o ΔT não é, ele não tende a zero, o ΔT é longo. Então veja, agora se você bateu duas voltas rapidinho e ele continua no mesmo lugar, aí sim você tem uma velocidade instantânea igual a zero. Uma velocidade instantânea igual a zero significa sim que o objeto está parado, então ele não se move. Então nesse momento ele não se move. Se você está olhando lá, se você pegou a velocidade instantânea e na velocidade instantânea ele está igual a zero, então ele não se move, beleza? Se a velocidade instantânea está maior do que zero, ele está se movendo na direção positiva do movimento, beleza? Não confunda velocidade positiva com aceleração. Tem gente que pensa que se o objeto está com velocidade positiva, ele está acelerando. Não, ele só está indo numa velocidade, imagina a velocidade constante, onde ele está indo numa velocidade, né, naquela direção, na direção positiva do movimento, beleza? Ou seja, ele está indo, Então, beleza, vai. Então, ele se move no sentido positivo, beleza? E se for o contrário, ou seja, se a velocidade for negativa, então ele vai se mover no sentido negativo, ou seja, ele vai estar voltando do movimento, beleza? É isso que funciona. Lembrando, a gente está trabalhando com movimentos unidimensionais. Só tem uma dimensão, só está indo, pega uma linha e define. Velocidade positiva vai, velocidade negativa volta, velocidade zero não vai nem volta, fica parado, está lá no meio, beleza? Vamos lá. Então vamos nessa. Olha aqui que legal esse gráfico aqui. É um gráfico onde mostra todas as possibilidades que a gente tem aqui, por exemplo, de analisar a velocidade. Aqui é um gráfico de posição por tempo, e aqui a gente vai analisar cada um desses pontos. Veja que aqui você tem um ponto de máximo, certo? Do deslocamento, ou seja, ele foi até o ponto máximo do deslocamento aqui, ó. E aqui tem um ponto de mínimo do deslocamento. Então agora vamos ver aqui, por exemplo, o que acontece ali naquele V igual a zero. Ó, aqui é o momento da mudança de direção, porque aqui, por exemplo, ele está indo. Quando ele chega aqui, onde a velocidade está igual a zero, ele tem que mudar a direção. Então ele muda a direção no momento em que o V é igual a zero, certo? Porque o movimento não parou. Ele só subiu momentaneamente, ele parou e continua o rolê. Então veja, ali tem uma mudança de direção e aqui embaixo também tem uma mudança de direção. Coincide também com o ponto de máximo, certo? E também com o ponto de mínimo. Por exemplo, o que acontece aqui nesses casos em que a velocidade é maior que zero? Velocidade maior que zero, como a gente diz, ele está indo, ó, velocidade maior que zero, ó, essa velocidade é maior que zero, essa é maior que zero, essa é maior que zero. Note que a gente falou que a velocidade maior que zero significa que o objeto está indo na direção positiva, beleza? Certo? Então, se ele está indo na direção positiva, ele está indo aqui, ó. O zero está aqui, o x positivo está para cá, certo? Então aqui ele está indo na direção positiva, está indo na direção positiva. Então veja, aqui ele está indo na direção positiva, mas está com uma velocidade, com a inclinação menorzinha. Então tem uma velocidade menor. Aqui, ó, quando ele está subindo, imagina que ele está subindo aqui, ó, subindo aqui nessa partezinha aqui, né? Antes do T1 aqui, ó, ele está subindo, e ele está subindo, está chegando no momento mais inclinado possível, né? Tá chegando mais alto possível, ou seja, se a inclinação dessa tangente é maior possível, ela tá na velocidade maior possível. Então, quando ele chega aqui na velocidade maior possível, aqui ele começa a diminuir o tamanho, a inclinação. Quando ele começa a diminuir a inclinação, então ele está diminuindo a velocidade. Está diminuindo a velocidade, está diminuindo a inclinação. Chega aqui, está zero, então ele parou. Né, não tem mais velocidade. Aqui ele começa a aumentar de novo a inclinação, só que ele aumenta a inclinação agora num outro sentido, mas ele aumenta a inclinação, ou seja, aumenta a velocidade. Ele está aumentando a inclinação, aqui aumenta a inclinação no máximo, no outro sentido, mas está com a inclinação máxima, ou seja, está com a máxima velocidade possível aqui, e aqui começa a diminuir a inclinação de novo.
Mas ele continua no outro sentido porque a inclinação está negativa, né? Está mostrando aqui que a velocidade é negativa. Nesse caso, ele está voltando. Ele está voltando. Chegou aqui, ele então, ele vai para a velocidade zero de novo e ele faz o caminho de novo, fazendo aqui, de novo, está oscilando aqui de uma forma quase senoidal, né? E está indo aí. Então vamos ver que olha o que acontece aqui. Nesse caso, temos uma inclinação positiva da tangente, ou seja, uma velocidade positiva, indicando que ele está indo na direção positiva do movimento, beleza? Aqui também temos uma inclinação positiva da tangente, beleza? Uma inclinação positiva da tangente. E aqui também temos uma inclinação positiva da tangente, indicando nessas posições que esse objeto está indo na direção positiva. Beleza? Tem uma velocidade, cada um desses pontos tem uma velocidade, eles estão variando a velocidade, não é uma velocidade constante, e essa variação da velocidade a gente vai estudar também, que a gente vai chamar de aceleração. Aí o que acontece? Aqui temos também uma inclinação negativa, nesse caso a inclinação negativa mostra que ele está voltando nessa velocidade, e aqui ele também está variando, ó, essa velocidade é diferente dessa velocidade, mas está indo na mesma direção. Muito bem, aqui tem a inclinação negativa também, muito legal. Aqui tá, ó, onde os pontos de inflexão, que é esse ponto aí, ó. Na matemática a gente conhece esses pontos. É aquele ponto de mudança da curva, certo? Porque aqui você pode ver, ó, ponto de inflexão é isso, ó. A curva tá vindo aqui, ó, tem uma boca aberta aqui subindo, mas aqui parece que é uma outra curva começando a partir daqui, ó. Porque se ela continuasse, ela subiria para cá. Mas ela não está continuando, ela parou. Aqui ela muda, ela está pegando essa aqui, já começa a vir uma outra fazendo uma outra curva. Quando chega aqui também, se ele fosse para continuar, ele desceria aqui, ó, mas ele não está descendo. Ele está aqui começando uma nova curva. Então, a isso a gente chama de pontos de inflexão. Nesses pontos de inflexão é onde o acréscimo ou decréscimo da velocidade chega no seu limite, certo? Ou no seu mínimo. Por exemplo, aqui é o acréscimo da velocidade, ó, aqui está o acréscimo da velocidade, e quando ele está crescendo da velocidade, porque aqui ele está crescendo, ó, essa inclinação ela está aqui, quando ele está aqui a inclinação é maior, ou seja, a velocidade é maior, quando ele está aqui a velocidade é maior, quando ele está aqui a velocidade é máxima possível, e aí começa a descer, e assim vai. É isso, beleza? Esse gráfico é muito legal. Vamos fazer um exemplo bem legal aqui, duas diferenças entre velocidade instantânea e velocidade média. Já está aqui, ó, já vamos ver essa parada aqui agora. Então, o que, que acontece aqui? Ó? Vamos ver. Um exemplo aqui. Ó. Uma partícula se move ao longo do eixo x e suas coordenadas variam com o tempo de acordo com a relação x igual a t² menos 2t, onde x está em metros e t está em segundos, até pelo sistema internacional, beleza? Muito bem. Então, usando o gráfico aqui, a gente vai comentar o movimento da partícula. Isso é a primeira parte do exercício. O que, que a gente tem? A gente tem, então, um gráfico mostrando uma curva fazendo movimento, que seria a curva do movimento da partícula. Como a gente viu no enunciado, o x é igual a t² menos 2t, ou seja, t² é uma função quadrática, certo? Se é uma função quadrática, ela vai necessariamente gerar uma parábola. Se a direção positiva é da esquerda para a direita e a direção negativa é da direita para a esquerda, quando você vê no gráfico que o objeto está indo do ponto 0 até o ponto -1, significa que ele está indo na direção negativa, certo? Então ele está indo na direção da direita para a esquerda, certo? Já que é negativo. Então, o ponto que a gente está estudando, quando a gente começa a contar o tempo, ele está na origem, passa um segundo, ele está 1 metro do lado negativo da origem, certo? Na direção negativa, e ele continua o movimento, né? Passando aí 2, 3 segundos, no terceiro segundo ele está, então, já no lado positivo, 3 metros positivo, certo? É isso que ele está fazendo. Então é esse o caminho que ele está fazendo, é isso que ele está descrevendo. Então ele é como se ele andasse, por exemplo, se ele andasse um pouquinho para esquerda e depois voltasse para a direita, certo? Mas sempre aí nesse movimento, respeitando essa relação t² menos 2t, beleza? Então vamos lá, naquele intervalo de tempo de 0 segundos até 1 segundo, vamos ver qual foi o deslocamento e a velocidade média da partícula. Vamos ver. Então, ó, vamos ver. Primeiro, o tempo inicial, que a gente cronometra, ele é 0 segundos, beleza? O tempo final é 1 segundo.
tempo final 1 segundo, beleza, que a gente viu lá, até porque o intervalo de tempo é de 0 a 1 segundo, então o tempo inicial é 0, o tempo final é 1 segundo. Simples assim, sem problema nenhum, beleza? Ele está dizendo que o x, ele está relacionado ao tempo pela equação tempo ao quadrado menos 2 vezes o tempo. Beleza, né? T quadrado menos 2t. Beleza. Onde ele está inicialmente, quando cronometra, quando começa a contar, quando o tempo é igual a zero, a gente pega o t quadrado é zero, porque 0 ao quadrado é zero, o t a gente já sabe que o tempo é zero, e aí foi menos 2t menos zero é zero. Então, o primeiro ponto, ele vai ser zero. Então, o x inicial, ele é zero. Beleza? Agora, e o x final? O tempo final, o último tempo que a gente cronometrou nesse intervalo é de 1 segundo. Então, esse t ao quadrado, a gente pô, t ao quadrado, o tempo que a gente está analisando é 1 segundo. Então, 1 ao quadrado é 1. Menos 2t, menos 2. Então, menos 2. Então, 1 menos 2 é menos 1. Então, esse objeto, depois de 1 segundo, ele está a menos 1 metro, certo? É aí onde a gente vê, beleza? Parece óbvio, mas é bom a gente sempre usar a equação que é dada para a gente não ficar perdido aí depois, beleza? Muito bem. Então, agora a gente vai ver qual é o deslocamento, que ele pede o deslocamento primeiro, depois ele pede a velocidade. O deslocamento, a gente sabe que é o ΔX, que é o x final menos o x inicial, beleza? Então, o x final a gente tem ali que é menos 1 e o x inicial é 0. Então, você põe menos 1, que é o x final, menos 0. Menos 1 menos 0 é menos 1. Então, o ΔX, ou seja, o deslocamento, é justamente menos 1 metro. Agora a gente vai ver a velocidade média dessa partícula. Velocidade média é diferente da velocidade instantânea. Vamos sempre reforçar isso. Velocidade média a gente vai pegar o deslocamento. E a velocidade instantânea a gente pega aquele instante, né, o deslocamento, mas não num ΔT muito grande. A gente pega um ΔT tendendo a zero. Então, toda vez que a gente tiver uma barra em cima do V, a gente está representando uma velocidade média. Então tá aqui, ó, velocidade média é igual ao ΔX sobre ΔT. E a gente já viu aqui que o ΔX é menos 1, então não tem problema. E o ΔT vai ser o tempo final menos o inicial. E beleza, dá na mesma aqui, ó. Então a gente já tem aqui velocidade média, então vai ser o menos 1 menos 0, como a gente já viu lá, o ΔX que é menos 1, certo? É dividido por 1, porque o tempo final é 1 e o tempo inicial é 0, então é 1. Tá aí, ó, menos 1 metro por segundo. Então essa é a velocidade média dessa partícula nesse intervalo de tempo. Veja que não é instantâneo. Instantâneo é quando o tempo tende a 0. Esse é o intervalo de tempo de 1 segundo. Beleza? No gráfico você tem essa linha azul, uma linha reta, que liga dois pontos, x0, t0, e liga o ponto x menos 1 e o t1, certo? Ali nesse momento você vê que tem uma linha azul. Essa linha azul representa a velocidade média. Não é a velocidade instantânea, é a velocidade média. Beleza? É isso. Agora vamos ver no outro intervalo que ele sugeriu aqui, do 1 segundo até o 3 segundos. Vamos analisar esse cara. Passa aí 2 segundos então. Então, muito bem. Vamos ver cada um dos pontos. Lembrando que o x a gente vai usar a relação que é o t ao quadrado menos 2t. Beleza? Então, vamos analisar esses pontos aí. Primeiro, vamos ver qual é o t inicial. Vamos lá. T inicial, a gente sabe, é o intervalo, certo? Intervalo de 1 até 3 segundos. De 1 segundo até 3 segundos. Se é de 1 segundo até 3 segundos, o t inicial é 1 e o t final é 3, certo? Beleza, simples assim, não tem dificuldade nenhuma. Vamos ver o x inicial. O x inicial vai ter que levar em consideração o t inicial, certo? Que a gente vai ter que ver qual é a posição que o objeto está no tempo que a gente está analisando, que é o tempo inicial aqui. O t ao quadrado é 1, menos 2t menos 2. Então, 1 menos 2 dá menos 1. Então, o t inicial é menos 1. Agora, veja o t final. O t final é 3. Se o t final é 3, então 3 ao quadrado é 9, menos 2 vezes 3 é igual a 6. Então, a gente vê aqui o resultado vai ser 3 metros. Então, a posição final é 3 metros. A posição final é 3 metros. Então agora a gente tem aqui, agora a gente tem o ΔX, né, que é o que ele pede, o deslocamento. O deslocamento é o x final menos o x inicial. A gente pega aqui o x final é 3,
certo? E o final é menos 1. Então põe 3 menos 1. Não é 3 menos 1, é 3 menos 1, porque o inicial é menos 1. 3 menos 1 é a mesma coisa de 3 mais 1. 3 mais 1, então é 4. Então o deslocamento desse trecho, desse período de tempo, que vai de 1 segundo até 3 segundos, ele deslocou então 4 metros. Se liga, ele deslocou 4 metros. Então agora a gente vai saber a velocidade. Velocidade média é aquela velocidade que a gente já falou, que é o ΔX sobre o ΔT, que o ΔX é 4, certo? E aí o ΔT vai ser o 3, que é o tempo final, menos 1, que é o inicial. 3 menos 1 é 2. Então aqui a gente pode dizer que a velocidade dele então é 2 metros por segundo. Beleza? Velocidade de 2 metros por segundo. Maravilha! E você pode ver essa representação de 2 metros por segundo pelo gráfico também, onde você está vendo uma inclinação ali, ó, a inclinação ali da reta secante da curva, que pega exatamente esses dois pontos, que liga justamente esses dois pontos. O ponto x menos 1, t1 e o x3, t3. Beleza? Olhe, vamos ver aqui direitinho, que é diferente a velocidade média da velocidade instantânea. Nós vamos ver isso agora. Se liga nisso, se liga nisso. A pergunta que meio que é a pergunta da aula de hoje, que é essa aqui, ó. Encontra a velocidade da partícula no instante t igual a 2 segundos. É isso. É no instante, não é num intervalo de tempo. Quando é intervalo de tempo, você pega a velocidade média. No instante, você tem, então, a velocidade instantânea, certo? Então, encontra a velocidade da partícula no instante t igual a 2 segundos. Então, é só... Aqui a gente tem que ver o seguinte. Como é que a gente encontra a velocidade instantânea? Usando a derivada. Lá, tá? Lembrando aqui? Vamos lembrar que a velocidade é igual à derivada do x em função do tempo, certo? Derivada do espaço em função do tempo. Então é isso. Aí a gente pega exatamente aquela velocidade que está acontecendo ali, porque a gente vai pegar a inclinação da reta tangente naquele ponto, beleza? Velocidade é igual a derivada de x em função de t, ou dx dt, beleza? Como é que a gente faz aqui? Simples. A gente vai pegar esse x que já está aqui, ó, que é o t ao quadrado menos 2t, e vai derivar isso. Vai derivar isso aqui. E a gente vai ter a função da velocidade. É a primeira coisa que tem que fazer é isso, certo? Primeiro a gente tem que derivar o espaço para encontrar a função da velocidade e depois substituir o t que a gente encontrar lá por esses 2 segundos, beleza? É isso. Então vamos lá. Derivada de t ao quadrado menos 2t, beleza? 2t menos 2. Observe, vamos derivar item a item. Lembra que uma derivada de uma soma é igual à soma das derivadas. Então é isso aqui, ó. Você vai pegar aqui, ó. Quando a derivada de t ao quadrado é igual a 2t, certo? Porque cai o 2, que está lá no quadrado, fica aqui na frente do t, e o que está aqui em cima, onde era 2, onde era t ao quadrado, fica t elevado a 1. Beleza. E aqui no 2t, a gente, em cima do t é 1, é como se esse 1 tivesse descido para cá, 1 multiplica por 2, mantém o 2, o t eleva a 0, qualquer número elevado a 0 é 1, então acaba que aqui fica assim mesmo. Então a gente tem... Então essa é a função final da velocidade. Veja, a velocidade então é a derivada do espaço. O espaço aqui a gente disse que ele funciona aqui no gráfico com uma relação t ao quadrado menos 2t. A gente derivou esse t ao quadrado menos 2t, então obtivemos então a velocidade de 2t menos 2. E agora a gente resolve tudo, porque o que ele está pedindo, na verdade, é qual que é a velocidade no instante t. Agora é só substituir aqui na velocidade, na equação da velocidade que a gente tem, que é 2t menos 2, a gente substitui esse t pelo 2, beleza? E aí tá tudo certo, se liga. Ali, ó, quando t é igual a 2 segundos, basta substituir. A gente pega a velocidade, então é 2t menos 2, a gente substitui o t pelo 2, fica 2 vezes 2, do 2 segundos, menos 2, que vai dar 4 menos 2, certo? 4 menos 2, 4 menos 2 é 2 metros por segundo também. Olha só que coisa, né? Então, nesse caso, nesse ponto aqui, ó, olha só que interessante isso, hein? Olha que interessante isso. Aqui,
o tempo é 2 segundos. Ou seja, aqui, ó, no gráfico, é aqui. Nesse momento, nesse 2 segundos aqui, nesse ponto, aqui, a velocidade nesse ponto né, ele tá igual a 2 metros por segundo. Se liga. E na velocidade média, a velocidade média, esse intervalo inteiro aqui, ó, é 2 metros por segundo, tá vendo? Olha só como é diferente, tá vendo? Aqui a velocidade média é 2 metros por segundo. Agora, aqui nesse instante, 2 segundos, aqui na linha vermelha, aqui você tá vendo que nesse ponto, nesse instante aqui na linha vermelha, a velocidade então é 2 metros por segundo. Olha só que legal isso, né? Ao fazer isso aqui, a gente então vê a diferença que é a velocidade média da velocidade instantânea. Então, quando você estiver falando de um intervalo de tempo, 1 segundo, 2, 3, maior que 0 segundos, você está falando de uma velocidade média. Quando você quer saber uma velocidade de um espaço para o outro, uma distância e tal, então você quer saber uma velocidade média. Agora, quando você quer saber a velocidade do objeto em um instante X lá específico lá, aí você está falando de velocidade instantânea. É velocidade no instante, instantânea. Beleza? Se você tiver com dificuldade nas exatas, aproveita o começo do ano aí. A gente está com uns planos interessantes para a gente fazer um acompanhamento no ano agora de 2026. E aí vai ser legal, assim, a gente pega umas aulas toda semana, certo? Toda semana, uma vez por semana, 2, aí depende de acordo com a sua expectativa, com a sua necessidade. E tá tudo certo, beleza? Tamo junto então, galera!